Glória a Deus. Vamos lá, abra comigo a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Eu estou lendo aqui na Almeida Corrigida Fiel, porque a Almeida Corrigida vai falar no termo que eu quero falar hoje. Nós vamos falar um pouco sobre fundamento, firmamento, e eu gosto muito da versão King James, mas na King James não fala fundamento. Então vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 1, o escritor diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Pai, eu te louvo por esta noite, e que esta palavra ela venha recair sobre nós, e um espírito de sabedoria e revelação, ó Pai, venha estar conosco nesta noite para nos auxiliar a absorvermos e entendermos tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar para a Tua igreja, entregar para o corpo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. O escritor de Hebreus, aqui no capítulo 11, ele começa falando a respeito da fé como um firme fundamento das coisas que não se veem, dessa esperança, desta crença que nós temos por algo que nós não vemos. Então nós adoramos a um Deus que é invisível, nós adoramos um Deus que é Espírito, por isso que não há nenhuma imagem, por isso que não há nenhuma foto, por isso que não há nada que aparentemente demonstre quem Ele é, porque Ele para nós é um Deus invisível e que vive em Espírito e em verdade, amém? E para nós sermos filhos deste Deus, para nós crermos nesse Deus, nós temos que crer por intermédio da fé, porque nós acreditamos em um Deus que age no invisível. E se você discorrer o texto de Hebreus capítulo 11, ele começa a falar dos heróis da fé. E aí ele vai falar dos heróis da fé, cada um que foi movido pela fé, inclusive o versículo que o Senhor me deu para esta casa, quando o Senhor falou comigo há 3, 4 anos atrás, que Ele nos daria um povo para nós cuidarmos. E eu lembro como se fosse hoje, eu descendo na Serra de Bertioga, numa Kombi velha para fazer entrega, e o Senhor queimando no meu coração, dizendo que haveria de vir um tempo sobre as nossas vidas, e que nós cuidaríamos de um povo, e o Senhor me mostrava eu colocando pessoas dentro de um ônibus, para levar para um lugar. Enfim, eu ficava ali vendo aquelas visões e dirigindo e não entendendo nada. E quando eu fazia esse percurso, nós descíamos a Serra de Mogi Bertioga e fazia todo aquele trecho do litoral norte entregando, até chegar na balsa de Ilhabela, e depois atravessava para Ilhabela para fazer as entregas de Ilhabela. E quando o Senhor começou a arder no meu espírito todas essas informações, naquele dia eu falei: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas quando eu chegar em Ilhabela, na balsa, que eu vou ter um tempo de parada ali, eu quero que o Senhor confirme comigo na palavra, porque eu não estou conseguindo entender isso, que o Senhor vai nos entregar um povo, mas como que isso vai acontecer? E foi exatamente Hebreus 11, 7, a confirmação do Senhor. Eu lembro como se fosse hoje. E está aqui, ó, vou abrir aqui rapidinho para vocês, já está no jeito aqui, eu vou ler essa confirmação na época a respeito de vocês. O Senhor, a hora que eu abri a palavra, a hora que eu abri a passagem, caiu em Hebreus 11, 7, o Senhor falando: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Olha a confirmação de Deus para a minha vida naquele dia, usando a fé de Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. No dia que eu li essa passagem, eu mandei para o pastor
Eu falei, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. E Ele trouxe essa confirmação. E depois desse dia, irmãos, todas as coisas começaram a acontecer. Nós fomos para Taubaté, encontramos o sonho de Deus, encontramos o apóstolo Cristiano, e ali começou a crescer uma grande relação de um cara e de uma mulher que eram apaixonados por tudo aquilo que o Senhor tinha para nos entregar, mas extremamente perdidos com o que ia acontecer com as nossas vidas. Porque o Senhor já havia nos falado que aonde nós estávamos, o nosso tempo havia acabado, e nós não conseguíamos entender se era o tempo naquele lugar, naquele endereço, ou se era naquela denominação, o que Ele ia fazer. Mas quando o Senhor, dentro de mim, começou a confirmar algo que haveria de vir e acontecer 2, 3 anos depois, Ele confirma tudo isso na palavra. E depois que Ele confirma na palavra, e o texto aqui para Noé é interessante, porque ele traz uma visão para Noé de algo que vai acontecer 100, 100 e poucos anos depois. Ele demora mais de 100 anos construindo essa arca, num nível de obediência extremo. Eu estou fazendo essa introdução para você entender o que é caminhar pela fé e o que é ter Deus, ter Cristo como um fundamento correto nas nossas vidas. Porque quando o Senhor começa a falar com você e que você começa a entender esse ambiente ao qual nós andamos agora, esse ambiente ao qual nós caminhamos agora, este novo pacto com o Senhor, que é Ele se relacionando conosco por intermédio do Espírito, e toda a mudança que acontece, tudo aquilo que acontece em nós agora, é dentro de nós, é no Espírito, é de dentro para fora. Eu preciso entender quem eu sou e aonde eu estou fundamentado e o que eu estou edificando nesta obra. Então, se vocês verem hoje a Casa do Leão, desde o dia que o Senhor falou comigo, eu tenho no meu iPad anotado o dia que o Senhor falou comigo. E todas as coisas que Ele falou. Inclusive, o Senhor me mostrava, depois no futuro, eu colocando uma galera num ônibus e levando para Taubaté para tomar Santa Ceia. E uma coisa é eu ir com a minha família, outra coisa é o Senhor falar para mim, não é só vocês estão indo para abrir o caminho. Porque depois eu vou entregar para vocês um povo. E aonde que está o povo? Está aqui agora, irmãos. Amém? Está aqui agora, fazendo a obra, fazendo as coisas acontecerem. Sendo transformados também de dentro para fora, entendendo esse ambiente jurídico, entendendo essa forma que o Senhor tem agora de se manifestar em nós e através de nós. E essa noite eu quero falar com você a respeito disso. Porque o Senhor, Ele nos chamou para representarmos o governo dEle nessa terra, amém? Amém? Glória a Deus por isso. Você está feliz hoje? Então céus e terra devem estar alinhados. E a igreja é a responsável em corrigir os desalinhados. Agora, para eu entender que eu sou a igreja e que eu preciso caminhar nesse ambiente de fé, entendendo que eu sou salvo em Cristo Jesus e que a partir de Cristo eu tenho agora uma nova vida e caminho em uma nova natureza, ou pelo menos devo entender que agora nele eu tenho que começar a caminhar em uma nova natureza, eu tenho que entender a responsabilidade que foi imputada a mim como igreja. E todas as vezes que nós falamos que a igreja não é esse prédio, que a igreja é um organismo vivo, que a igreja sou eu e você, a galera vibra, amém? A galera vibra, porque nós não dependemos de um prédio. É muito mais complicado você entender que a igreja é um organismo vivo, irmão. Porque por onde nós passamos, aonde nós estamos, nós devemos ser os representantes do céu na terra. Amém? No céu não há impureza, no céu não há enganação. O céu é um ambiente de pureza, é um ambiente de espiritualidade divina, onde o Senhor está assentado acima de tudo e de todos. E é este reino que a igreja, eu e você, representamos. Agora, tudo isso vem do quê? Tudo isso vem a partir de uma transformação no Espírito. Então, se eu tenho fé e eu acredito que Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida e que a minha salvação está nele, e eu me movimento agora por ele, todas as coisas que eu faço agora tem que ser por ele e para ele. Amém? Então os céus e terra precisam estar alinhados. O Senhor nos entregou o governo dessa terra. Você pode dizer um amém? A terra foi dada ao homem para governar. E nós precisamos governar a terra com a mentalidade de Cristo, com a natureza de Cristo, com a fidelidade de Cristo, com a lealdade de Cristo, com a pureza de Cristo, com a clareza de Cristo. Amém?
Nós precisamos ser esta igreja que não se corrompe, nós precisamos ser essa igreja que entende que ela não precisa ver para crer. Uma igreja que entende a palavra dos profetas, uma igreja que sabe discernir o tempo. Irmãos, domingo o Senhor me usou aqui nesse altar para dizer: o Senhor está enviando um tempo onde muitos de vocês vão colher sementes, frutos de sementes que estavam adormecidas. Amém? Glória a Deus. O Senhor usa a minha boca como um profeta no domingo. E eu ontem, foi ontem? Foi, né? Foi ontem? Foi. Ontem, eu fui levar minha sogra junto com a minha esposa no médico, ali no Pronval, sentei naquela pracinha em frente ao Pronval e fiquei. Aí eu falei, não tenho nada para fazer, vou ficar esperando a sogrinha aqui. O que eu vou fazer? Vou abrir o Caixa Tem. Porque eu fiz lá o cadastro dos R$600 do governo e já estou recebendo, já recebi 2 parcelas de R$600. E agora, para essa semana, ia cair a 3ª parcela. Na segunda-feira eu tentei entrar no Caixa Tem, só dava problema, ficava piscando lá e a tela não abria. E havia uma palavra lançada sobre nós, amém? E a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Fala para quem está com você, a palavra do Senhor nunca volta vazia. E ontem eu falei, vou tentar de novo o Caixa Tem. E eu tinha conversado com a Fernanda. E para quem não sabe, a Fernanda é a minha gerente da Caixa Econômica Federal, porque se você tiver dúvida sobre auxílio emergencial, consulte a Fernanda, que ela manja dos Paranauê todo, irmão. Aí eu falei, ela falou, pastor, o senhor sabe que já tem um calendário anual, porque vai ter mais 2 parcelas, o senhor puxa lá e faz os Paranauê lá. E aí, irmãos, eu estava lá. Eu abri o Caixa Tem, a hora que eu abri o aplicativo, quem tem o aplicativo aí conhece. Normalmente ele abre, né, todas as paginazinhas lá, extrato, transferência, blá, 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 blá. Não abriu, ficou em branco, só abriu em cima para ver saldo e o número da conta. Só que a hora que eu coloquei minha senha e meu CPF, apareceu lá, este CPF não existe. Eu falei, pronto, bugou. Bugou, a semente apodreceu. Falei, será? Porque tem algumas pessoas que eles estão cortando, né? E aí eu recorri à minha gerente, mandei uma mensagem para ela, Fê, fui abrir o Caixa Tem aqui, e a parte de baixo não abriu, só abriu a parte de cima. Só que eu apertei o saldo e apareceu um valor aqui que eu não sei de onde que saiu. Aí, ó. Thaís está no manto ali. Recebe aí, Thaís. Aí mandei para ela o print da tela. Ela, pastor, esse valor aí é isso. A hora que eu desliguei o aplicativo e abri de novo o aplicativo, aí abriu corretamente, eu fui no extrato. Irmãos, caiu um valor na minha conta referente a FGTS. Sabe quando, desde quando que eu não trabalho com carteira registrada? Desde 2015. Todas as minhas demissões, elas foram demissões normais. Eu saquei os meus fundos de garantia todos. Em nenhum eu pedi demissão, ou em nenhum eu fui mandado embora por justa causa, para ficar algum valor lá retido. Não. Irmãos, quando eu puxei aquele extrato, ó, eu vou revelar para você o valor, para você saber que é semente adormecida sendo transmitida para as nossas vidas. R$1.045. E eu assim, da onde que é esse dinheiro? Eu falei, hackearam a minha conta, porque está falando que meu CPF não existe. E tem um valor aqui, isso aí deve ter alguém no presídio fuçando aí. A hora que apareceu, irmãos, apareceu 5 depósitos. Irmãos, caiu dinheiro de empresa que eu trabalhei em 92. Caiu dinheiro de empresa que eu trabalhei em 96. Caiu dinheiro de empresa que eu trabalhei em 2015. Sementes que estavam adormecidas. Eu falei para a Fernanda, falei para o Diógenes, falei para minha esposa, um dinheiro que eu não esperava, jamais imaginava que eu tinha direito a pegar residual de FGTS. E o Senhor, no dia que eu falei, que Ele me usou para falar para vocês e profetizar para vocês, preparem os seus cestos, porque o Senhor está trazendo dias que sementes que estavam adormecidas vão começar a germinar e florescer. O Senhor não só me fez profeta naquele dia, como me honrou como profeta. Então a primícia da casa fui eu, então recebe, irmão. Porque a primícia já veio, mas tudo isso é no invisível, o Senhor não me mostrou. Eu não fui no Caixa Tem para ver, porque o Senhor falou para mim assim, ó, fala para o povo e eu vou dar 1.000 para você na segunda. Não. Foi uma surpresa para mim, vai ser muito bem-vindo esse dinheiro. Porque o Senhor antecipa os processos. Nós estamos nos programando para comprar uma cama nova, e a gente ia demorar aí pelo menos mais 30 dias para vir a parcela.
E a parcela que a gente ia esperar para daqui 30 dias, ela já veio antecipada, dobrada, recalcada, sacudida, porque o Senhor é um Deus de milagre, é um Deus de promessa, é um Deus que se move no invisível. Então, quando eu falo para você de semente adormecida, de um ambiente jurídico que você trabalha no Espírito, cabe a você só lançar a semente no solo certo, e dormir e descansar, porque no tempo certo ela floresce e te dá frutos. Amém ou não amém? Cestos, testemunhos irão acontecer nesse lugar. Então, isso traz para mim uma certeza que o Senhor está falando comigo nesses dias para alinhar as coisas. Agora, cabe a você receber as palavras que estão sendo lançadas. Porque as palavras que estão sendo lançadas desse altar, seja por mim, seja pela pastora, seja pela Fernanda, seja pela Gisele, seja por qualquer líder dessa casa que suba aqui para ministrar, são sementes sendo lançadas. Cabe a você recebê-las no teu espírito, porque é no teu espírito, porque no tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus, elas vão florescer. Glória a Deus. Então nós precisamos alinhar as coisas dos céus, aliás, alinhar a terra com as coisas do céu. E essa responsabilidade é nossa no Espírito. No novo pacto, o fundamento correto nos foi apresentado. E todas as vezes que nós falamos novo pacto, para você entender, é o pós-cruz. Após a ressurreição e a vinda do Espírito Santo sobre as nossas vidas, muda-se o ambiente, muda-se a jurisdição. Agora o Senhor fala conosco no Espírito, a forma de comunicação entre Deus e a sua igreja no Espírito, amém? De dentro para fora. Por isso que o véu do templo se rasga. O acesso que o sacerdote tinha, agora você tem, porque em Cristo todos foram feitos reis e sacerdotes. O acesso para nós agora é livre, mas cabe a nós ouvirmos, obedecermos a Ele e manifestar. Tudo que eu fiz domingo foi ouvir, obedecer. Terça-feira já manifestou na minha conta e que venha mais. Porque hoje caiu mais 100 centão do governo. Ei, Bolsonaro. Fui presenteado ontem, essa é a palavra. Amém ou não? E o mais gostoso é você ver esse dinheiro lá e você falar assim, não tenho conta para pagar. Não. Cada um que colha da sua semente. Mas o Senhor nos abençoe, irmão. Olha o cara roubando a minha brisa lá. Amém? Eu falo isso porque assim, quando você não tem dinheiro, você não tem dívida, irmão. Não tenho dívida, não tenho conta. As contas que a gente tem é o básico do nosso dia a dia, para comer, para beber, para ajudar a pagar a conta de água, de luz, internet, tudo. É as nossas contas do dia a dia, aluguel. Mas eu não tenho tipo, ainda bem que caiu esses 1.000, porque eu tenho que pagar a fatura do cartão de crédito. Não, é um presente de Deus. Deus falou assim, eu estou te presenteando. Vocês lembram da televisão, da TV que nós ganhamos? Agora o Senhor está nos dando uma cama, porque o dinheiro do governo era um dinheiro que eu não esperava. O Senhor está mobiliando a minha casa de novo. Sabe por quê? Porque Ele falou um dia para mim e para minha esposa, eu vou tirar tudo de vocês, para vocês entenderem o que é viver da minha dependência. Ele tira, Ele devolve. Fala para o teu irmão, se Ele tirar, Ele devolve. Porque Ele é Deus e Ele não mente. Aleluia. No novo pacto, o fundamento correto nos foi apresentado. O construtor espera que eu e você façamos exatamente o que o desenho dele diz. Amém? Agora, se eu sou igreja, se você é igreja, e se nós temos uma obra a ser edificada, você está preparado para ouvir e obedecer o construtor, o dono da obra? Hein? Amém. Ou você quer ser aquele ajudante geral metido a pedreiro? Que quer interferir na obra, que quer falar, não, eu acho que está errado. Nós, como igreja, nesses dias, somos responsáveis em alinhar a terra com o céu, porque o céu está alinhado. Se tem alguma coisa que está desalinhada é o governo na terra, porque a igreja por muitos anos adormeceu, mas tem chegado um tempo que a verdadeira igreja, como eu falei domingo, está se levantando, uma igreja sem entretenimento, mas uma igreja que age na pureza, na verdade e na vida do Senhor. Levanta a tua mão e diga, eu preciso entender
qual é a medida exata de Deus para mim nesta obra. Cada um de vocês tem uma medida de graça. Cada um de vocês é uma ferramenta para esses dias. Cada um de vocês vai ser usado para conduzir este alinhamento da terra com os céus, para que a vontade do Senhor se estabeleça nesses dias. Amém ou não? 1 Coríntios 3:10, anota aí se você quiser. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e o outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Olha para o teu irmão, hoje é noite profética, fala para ele: ninguém. Irmão, ninguém é ninguém, nem céu, nem terra, nem anjo, nem demônio, ninguém pode, fala para ele, ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto. Já está, faz assim, ó, já está, esse fundamento já está aqui e ninguém mais pode pôr outro fundamento. Se vamos edificar algo, se vamos construir algo, seja em nós mesmos ou em alguém, tem que ser nesse fundamento. Tem que ser no desenho exato, tem que ser na medida exata, a largura, a profundidade, a altura exata. Versículo 12. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, diga, se a obra de alguém permanecer, este receberá sua recompensa. Olha para quem está com você e fala, tem que permanecer, irmão. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo como alguém que escapa entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Fala para o seu irmão, vai ficar pesado. Quem é o santuário de Deus? Quem é o santuário de Deus, irmãos? Que a Bíblia relata, Estrada do Imperador, 713, Mamude Carneiro, 196. Não, sou eu e você. E olha aqui o que está sendo dito nesse final. Se alguma pessoa destruir o santuário. Então levanta a mão. Quem é santuário de Deus aqui, levanta a mão. Se alguma pessoa destruir esse santuário, inclusive você mesmo se destruir. E nós podemos levar muito a sério isso nesses dias, porque o Senhor nos tirou das trevas. O Senhor nos tirou da falta de entendimento. O Senhor nos arrancou da escuridão. O Senhor nos arrancou da manipulação da religião. O Senhor nos arrancou da manipulação de Satanás e está nos trazendo para um tempo de verdade. Um tempo de limpeza, um tempo de purificação, dizendo, o que eu mais tenho de importante são vocês, que são o meu templo. Não tem como eu caminhar em você, se você não está alinhado com as minhas coisas. Você está me entendendo, irmão? Eu não manjo muito dessas coisas, tem uns caras aí que manjam mais. É a mesma coisa de você querer colocar um motor super potente em um carro e não mudar a transmissão dele. Então, não é isso, André? Não adianta. Então, o Senhor deposita o Espírito de Cristo em nós, que é um motor mega potente, mas a nossa vida, a nossa alma ainda é uma transmissãozinha de Fusca. Primeira arrancada que você der, vai acontecer o quê? Vai estourar tudo. Por quê? Porque um não está compatível com o outro. E o Senhor vai falar mais a fundo disso conosco domingo, porque Ele já deu a palavra de domingo e eu fico louco. Porque hoje ainda é quarta-feira. Agora pega o manto comigo, se eu e você somos o santuário de Deus, e o Senhor fala que aquele que destruir esse santuário vai ter um tempo muito sério com ele, o que eu e você estamos fazendo com esse tempo?
Olha para quem está do seu lado, o que você está fazendo com esse templo que está do seu lado? Porque ele também é o templo do Espírito do Senhor. Talvez você está se danificando e danificando o templo que está do seu lado. E nós precisamos entender o que nós carregamos. Precisamos entender o tempo preciso de Deus. Diga comigo, eu sou o santuário. E esse santuário é sagrado. Uau! Agora, se a gente sim fosse mistificar, né? Trazer para o âmbito natural, vamos supor lá os monges, né? Que têm os seus templos sagrados. Não é, você tem que tirar o chinelo para entrar, você tem que ter a roupa certa para ir. Está calor aí que vocês estão fazendo assim? Ah, pensei que era mosquito que vocês estão fazendo. Então, isso aí blusa do Corinthians, por exemplo, é uma ofensa ao templo. Brincadeiras à parte. Mas o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor confiou a nós? Porque lá em Hebreus o escritor vai falar que a fé é o firme fundamento. Quem é o firme fundamento em nós? Cristo. Agora, para eu entender que Ele está aqui, que Ele se move em mim, esse Espírito que está aqui, é Ele que está nesse momento fazendo toda a transmissão com o Pai, é pela fé. Você está vendo alguma coisa? Não. Por isso que é no Espírito. E nós precisamos ter esse entendimento. E agora o Senhor desmistifica a questão da igreja, do templo físico. Não tem problema nenhum a gente ter um local super bacana, super confortável, super tecnológico. Quanto mais a gente usar a tecnologia a serviço do reino, melhor. Porque nós não somos também um povo de ignorância arcaico que vai se movimentar com os pergaminhos. Se o Senhor nos entrega a tecnologia, nós vamos usar ela sim a favor do reino. Mas o que o Senhor mais quer nesses dias é nos chamar para um tempo de verdade de quem nós estamos sendo, para que Ele possa nos usar para alinhar a terra com as coisas do céu. Porque a palavra do Senhor vai dizer que nós somos os embaixadores do céu na terra. O que é um embaixador? É o cara que representa o país ou o governo dele em outra nação. Então olha para o teu irmão e fala para ele assim, você não é um ET. Mas você não pertence a esse lugar. Você está aqui por um propósito. Você foi escolhido por um propósito. Glória a Deus ou não? Fala para o teu irmão aí, nós somos a igreja. Nós somos um templo do Espírito do Senhor. Ninguém pode nos tocar de forma errada. Ninguém pode nos conduzir de forma errada. Eu não posso mais me permitir andar de forma errada, porque em mim habita um espírito exato, reto, concreto. Eu preciso entender que agora em Cristo as coisas são muito mais sérias. E tem um monte de gente lá fora que não quer saber da igreja, que odeia crente por causa do monte de mentira que já foi gerada dentro da igreja. Por causa de um monte de falsidade que foram geradas dentro da igreja. Por causa de pessoas que estavam de forma errada, conduzindo um povo de forma errada. E agora o nosso papel é duplo, porque nós precisamos convencer essas pessoas que existe sim uma igreja verdadeira, que existe sim uma igreja que luta contra o pecado, que ama o pecador e que olha para o pecado e fala para ele, você não é bem-vindo aqui. Você não é bem-vindo na minha vida. Porque carrega uma nova natureza, porque carrega um novo tempo, amém? E isso é muito mais difícil, irmãos, porque em Cristo não tem negociação, em Cristo não tem jeitinho, em Cristo ou é Cristo ou não é Cristo. Então eu apresentei o firme fundamento, e se alguém apresentar outro que não seja ele, toma cuidado. Fala para o teu irmão, toma cuidado. Agora, o que nós estamos edificando nesses dias com essa verdade que nós carregamos? Se Ele tem nos entregado um propósito, o que estamos edificando? No antigo pacto, os homens eram chamados a edificar templos, tabernáculos. E agora no novo pacto, que é em espírito, o que nós edificamos? Edificamos homens, pessoas. Por isso que as graças ministeriais, elas têm um propósito só, levar todas as pessoas à estatura de Cristo, à maturidade de Cristo. Você está me entendendo ou não? Então o nosso papel e o nosso propósito nesses dias é edificar a nós mesmos em Cristo e também edificarmos as pessoas em Cristo. Glória a Deus!
Agora, como é que eu vou edificar alguém em Cristo se eu não consigo edificar a mim mesmo em Cristo? É isso que eu estou falando hoje, porque se nós somos boca de Deus nessa terra, nós temos que agir com muita precisão. Temos que ser homens e mulheres inegociáveis. Homens e mulheres que não se corrompem. Homens e mulheres que não aceitam o suborno do diabo. Irmão, não tem nada mais lindo de alguém que quando você assiste algo, ou você vê um vídeo de um policial, ou seja, de qualquer outra autoridade, que alguém tenta subornar ela. Não tem nada mais lindo do que você ver aquela pessoa recusando o suborno. E falando, você está achando que você vai me comprar? Você está achando que você vai me seduzir? E quantos de nós que passamos os dias aceitando o suborno de Satanás? Aceitando ainda propostas erradas? Tentando manipular as coisas, e eu já cansei de falar aqui nessa casa, anjos e demônios já sabem quem nós somos, o mundo espiritual já sabe quem nós somos. Então, irmão, ou eu sou a igreja edificada em Cristo, ou eu não sou a igreja. Amém? Não existe meio termo, ou é a igreja sendo edificada em Cristo, ou não é a igreja. No novo pacto fomos chamados para edificar pessoas, pois o templo agora somos nós, e toda a movimentação é interna no Espírito. Por isso, impartição de Espírito. Por isso, ambientes que são gerados. Por isso que quando nós falamos de paternidade espiritual, não é um cara que vai ser julgo ou vai subjugar você. Não, é um desfrute que você pode ter, mas não é aquele desfrute que você precisa estar 24 horas com essa pessoa. Não, é um desfrute no Espírito. Impartição de vida, confiança, lealdade, porque eu entendo que aquele que que teve o encargo ou a responsabilidade de ser o meu pai espiritual, de me conduzir a Cristo, ele vai ser fiel a esse caminho. E digo mais, ele vai estar pronto para me corrigir a hora que eu precisar, amém? Amém? Vocês são testemunhas, quantas vezes já falei de correções que o apóstolo Cristiano fez em minha vida e faz até hoje, se for preciso. E isso é muito bom. Por exemplo, todas as segundas-feiras a gente tem a mesa com ele. Agora, por causa da pandemia, está sendo pelo aplicativo Zoom. Segunda-feira teve a mesa. Na terça-feira ele mandou um áudio. Senti falta de alguns filhos que nem sequer deram satisfação do porquê não participaram. Ou seja, isso aqui não é bagunça. Existe uma verdade, existe uma mesa sendo estabelecida. Você não é obrigado a participar, mas se não vai participar, me diga pelo menos o porquê não vai participar. Isso é impartição de vida, isso é ensinamento. Amém? Fala para o teu irmão, comece a entender o ambiente que você caminha. A vida de Cristo que está sendo formada em nós não pode diminuir por ausência de culto, por ausência de comunhão, por ausência de bate-papo. Porque algo que está sendo formado em nós é no Espírito, os ambientes são gerados em nós e através de nós. Então eu não preciso, e foi o que aconteceu com essa casa, e o que aconteceu com essa casa mostra o quanto nós estamos sendo edificados no fundamento correto, amém? Amém? Porque quando tudo parou, quando tudo fechou, nós não deixamos de exercer o propósito. Nós não deixamos de ser homens e mulheres melhores. Pelo contrário, é o que eu digo para vocês, e agora testemunho com muito orgulho, o gráfico de vocês nesses últimos tempos tem só subido. Homens melhores, maridos melhores, mulheres melhores, dizimistas melhores, ofertantes melhores. Não precisa ficar se esgoelando aqui, por quê? Porque a mudança é no entendimento, a mudança é no Espírito. Se eu entendo que agora não é mais a minha vida, mas é a vida de Cristo em mim, e Ele é o dono de todas as coisas, cabe a mim apenas obedecer. E vocês estão entendendo isso, amém? Uns com mais velocidade, outros com menos velocidade. Uns com velocidade mais, que daí volta um pouquinho. Mas estão entendendo, estão absorvendo, e é isso que eu quero de cada um de vocês. É isso que eu quero de cada homem dessa casa. É isso que eu quero de cada mulher dessa casa, de cada jovem, adolescente dessa casa. Amém? Nós precisamos entender que existe um ambiente, irmãos, de pureza que precisa ser gerado nesses dias. Nós não somos todo mundo. O pecado não é para nós. Glória a Deus.
Ah, pecar é gostoso, mas é mesmo. Se fosse ruim, nós não ia querer ele. Só que o pecado acaba em Cristo. O silêncio da morte. Quem tem que se silenciar é o pecado, amém? A vida de Cristo que está sendo formada em nós não pode diminuir por ausência de culto ou por momentos de comunhão. O que estamos edificando está no Espírito. Precisamos tirar os olhos do plano natural e olhar para o que está sendo edificado dentro de nós. Olha para o teu irmão. Ele está natural aí, ó. Você consegue palpar ele, não consegue? Mas o que está dentro dele você não consegue ver. Às vezes ele está do seu lado querendo te matar e você não sabe. Por quê? Porque você não tem o poder de X-Men de adivinhar. É por isso que nós tratamos as pessoas de dentro para fora. É por isso que quando o Espírito do Senhor controla todas as nossas emoções, nós ficamos em paz, nada nos abala, porque é o Espírito do Senhor, um Espírito inabalável que nos conduz. Agora eu preciso entender isso, que externamente, naturalmente, não tem mais nada para eu desfrutar. Tudo que eu preciso desfrutar primeiro está dentro. Tudo que eu preciso conhecer primeiro está dentro. Eu preciso reconhecer em mim o que precisa ser mudado. Se nós estamos num processo de edificação, de formação, algumas coisas não cabem mais, como eu falei da transmissão. Mudou o motor, bate no seu irmão e fala para ele, mudou a potência. Se mudou a potência, bate nele e fala, se mudou a potência, vai mudar um monte de coisa, irmão. Vai ter que mudar pneu, vai ter que mudar a transmissão, vai ter que mudar o escape. De repente, dependendo da violência, da força, vai ter que mudar até o estilo do cinto de segurança. Eu acho que alguns de vocês, acho que a maioria de vocês estavam aqui quando eu falei que eu fui lá no Race Valley, em Tremembé, que é de arrancada. Estava eu, Samuca, o André e o André Lucas, né? E a gente foi lá, e aí a gente queria ficar até o final, e a gente ficava enganando a Nathalie, falando que caiu a árvore no caminho, porque a gente estava na raiz adâmica ainda. Porque choveu, irmãos, e aí quando chove tinha que parar a arrancada, e ia acabar às 6, foi até às 11 da noite. E tinha uma expectativa enorme para um carro que tinha lá preto, com, sei lá, um Ford Dodge, não sei das quantas. O cara chegou com uma carreta, igual a do Relâmpago McQueen. Aí a equipe do cara tinha foninho cabuloso. O carro ia andando, os caras vinham correndo lá do carro. Aquela expectativa naquele carro. Pá. A hora que anunciou que ele entrou na cabeceira, todo mundo, umas rodonas desse tamanho, André, uma coisa de louco. Aí ficou lá. Ô, Lelê, vai arregaçar, vai parar lá no muro. Aí a luzinha, pá, pá, pá. A hora que deu verde, que ele foi acelerar, ele... Foi desse jeito, não foi, André? Andou isso aqui, André, ó. E a galera na arquibancada fez igual o pica-pau nas cataratas do Niágara. Parou. Aí depois vem um New Beetle. Um fusquinha desses mais moderninho. Ninguém dava nada pro New Beetle. Todo mundo foi buscar cachorro-quente, Coca-Cola. Irmãos, o New Beetle fez o bagulho lá em 4 segundos. A hora que deu a luz verde, cara, a média dos golzinhos lá era 6,8, 7 segundos. O cara fez em 4 e pouco, lá 5. Todo mundo olhando aquela carcaça e desacreditando, mas ninguém sabia o que aquele carro carregava por dentro. Fala para o teu irmão, deixa o diabo ver a sua carcaça, bobo. Talvez o diabo está rindo da sua carcaça. Vai dar em nada esse Fusca velho aí. Vai dar em nada essa blusa do Corinthians aí. Mal sabe que dentro dele tem um São Paulino cheio de força. Olha para o teu irmão e fala assim, olha, o importante não é a carcaça, o importante é o interior. Deus não está nem aí para a tua roupa, para o teu corpo, Ele está preocupado com o Espírito. Se você se conduz no Espírito, e de que Espírito sois vós? Qual é a voz que você ouve? Qual é a potência que te move? O quanto você está pronto para resistir às dificuldades da vida? O quanto você está pronto para olhar para o pecado, e o pecado olhar para você, e o pecado olhar para você e falar assim, aí eu não tenho chance não, deixa eu vazar. Você está entendendo, irmão? É disso que eu estou falando, juventude.
É disso que eu estou falando, homem e mulher. Nós carregarmos a luz de Cristo ao ponto de aonde nós chegarmos, se tiver demônio, cai. Amém, mais ou menos, hein? Porque nós precisamos alinhar a terra com as coisas do céu, amém? Ide, pregai o evangelho por todo mundo. Manifestem o Cristo ressuscitado por onde vocês passarem. E não morte, não fofoca, não briga. É um tal de querer fazer as coisas do jeito que o mundo faz. O mundo não pertence mais a nós não somos mais daqui. Nós somos responsáveis em deixar esse mundo em ordem até que o dono dele volte. Está me entendendo? É por isso que a criação anseia com expectativa a manifestação desses filhos maduros, cheios do entendimento de quem é Cristo, cheios do entendimento de quem é o Senhor, uma igreja que não se corrompe. Levanta a mão e diga, uma igreja que não se corrompe. Aleluia. Tantas coisas nós temos aprendido nesses anos, irmãos. No fundamento correto, nada se edifica fora do prumo. Diga para o seu irmão, nós temos aprendido nessa casa, que quando nós estamos num fundamento correto, nada que nós edificamos fica fora do prumo. Porque tudo é edificado na verdade. E a verdade denuncia o que está errado. Amém? Amém? Temos aprendido que em Cristo, nosso fundamento, todas as nossas justificativas para pecar acabam. Então levanta a tua mão aí agora, você vai... Diga comigo. Temos aprendido que em Cristo, que é o nosso fundamento, todas, fala que nem crente, fala todas as nossas justificativas para pecar acabam. Acabam. Foi exatamente o que nós ouvimos essa semana. Não tem mais esse papo, mas sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca. A carne é fraca para quem está na carne, para quem está no espírito, a carne não está mais sujeita ao espírito. Você está entendendo? Você se movimenta pelo espírito, acabou o problema, irmão. Agora, se você ainda está na carne, agora, em Cristo, os nossos argumentos para pecar acabam. Mas e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio também acaba em Cristo, porque aí não é mais a sua vida, é a vida dele em você. E você não pode ter livre-arbítrio por uma vida que não é sua, pega que é de graça. Então nós precisamos entender essas verdades em nós. E a gente tem andado por anos e anos com uma igreja que ainda se justifica para andar em pecado, que ainda se justifica para fazer coisas erradas, que ainda se justifica para ser desobediente. Mas é que eu fui frustrado, eu fui tocado, eu fui traído, eu fui... É só pegar esse jogar fora e entrar em Cristo. Porque nele os argumentos acabam. É que o outro pastor, é que a outra denominação, é que o outro marido, é que o outro não sei o quê. Esquece o outro e vive o agora, irmão. Esquece o que é errado e vive o novo. Em Cristo as nossas justificativas para sermos homens e mulheres ruins acabam. Quem estava aqui domingo de manhã na liderança ouviu eu falando a respeito da cruz. Que muitas pessoas aqui nessa casa têm a oportunidade de ir até a cruz. E quando chegam nela, travam. Por que travam? Porque a mochila que está carregando enrosca. E o Senhor está te chamando para um tempo novo pós-cruz. Que tempo é esse, pastor? Um tempo novo de vida e ressurreição. Nele. Porque morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Morremos numa velha vida com Ele, uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de soberba, uma vida de egoísmo, uma vida de orfandade, para viver uma ressurreição de coisas novas. Um tempo de ser filho, um tempo de desfrutar herança, um tempo de obediência, um tempo de construir as coisas na verdade, amém? Mas a gente quer caminhar para a cruz carregando a mochilinha. E como eu citei lá na Aljava segunda-feira, não existe pecado crônico. Não tem doença crônica, que o médico fala, isso é crônico, isso não tem mais solução. Não é assim que o médico fala? Então fala para o teu irmão, não existe pecado crônico, mas raiz errada. Então se tem pecado ainda é porque você ainda está na raiz errada, porque em Cristo o pecado acaba. Somos livres do legalismo do pecado em Cristo, irmão.
Eu e você podemos viver uma vida muito mais limpa. Eu e você podemos viver uma vida muito melhor. O problema é que a gente ainda quer imitar o mundo. E o que Paulo fala? Sejam meus, como eu sou de quem? Do mundo? Sejam meus imitadores como eu sou da Anitta. Sejam meus imitadores como eu sou do pastor Fernando. Seja meu imitador como eu sou da pastora Bel. Não, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não falou, sejam meus imitadores como eu imito Pedro, como eu imito Tiago. Não. Sejam meus imitadores, façam o que eu faço, porque tudo que eu faço em Cristo. Amém ou não? Fala para o teu irmão, se vai fazer alguma coisa, faz em Cristo, irmão. Antes de fazer, pelo amor de Deus, pergunta para ele, Senhor, o Senhor está nesse negócio? O problema é que a gente sabe que ele não está, e aí a gente nem consulta. Fala para o teu irmão, o que você está edificando? Outra coisa que temos aprendido aqui, e eu acabei de falar, em Cristo o papo é reto, mano. Em Cristo não tem meias conversas, o papo é reto, ou você está pecando ou você não está. Ou você é santo ou você não é, não existe meio. Ou é ou não é, em Cristo o papo é reto. Amém ou não? Amém. Ele não chega para Pedro e fala assim, ô Pedro, você é meu brother e tal, mas você não pode me impedir, filho, de morrer. Deixa eu te ensinar uma coisa. Não, na hora, Jesus olha para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Papo é reto. Então fala para o teu irmão assim, ó, conversa do céu é papo reto, irmão. Não tem conversinha, não tem chavequinho, não tem blá blá blá. A vida de Cristo é a vida de Cristo e ponto. É uma nova natureza em nós, não é uma vida melhorada, e sim uma nova natureza, amém? O problema é que está cheio de maluco aí que botou uma camisa de força e está achando que matou Adão. E não matou Adão, está só com uma camisa de força nele. Você já viu um maluco com camisa de força? Já viu ou não? E tem gente que quer andar com a gente que é tão esquisito que se você cercar ele, vira um hospício, e se cobrir, vira um circo. Porque o cara não quer saber de nada, ele quer andar do jeito dele, não vou mudar. E as coisas no reino não são assim. Se eu estou em Cristo, agora eu sou uma nova criatura, amém? Quem está em Cristo aqui nessa noite? Então você é uma nova criatura, irmão. Desfrute disso, amém? Mate Adão. A camisa de força é a mesma coisa que você enterrar ele vivo. Já enterrou alguém vivo? Vai ficar se debatendo no caixão até conseguir sair. Então não é para enterrar vivo, não é para pôr camisa de força, é para matar. E acessar o novo de Deus. O Senhor tem falado muito essa semana sobre o novo. Amém? Estou acabando, irmão. Fica firme aí. Temos aprendido que em Cristo o papo é reto, ou seja, ou é verdade ou é falso. Temos aprendido que a paternidade não resolve realidades que você não está disposto a expor. Então, se existe uma paternidade, essa paternidade existe para cuidar e curar, ou levar você a um tempo de cuidado e de cura naquilo que você está disposto a expor. Isso nós temos aprendido, então desfrute mais. Desfrute mais desse fundamento. Pastor, eu não estou entendendo nada desse negócio de fundamento, de edificar. Me explica melhor. O Senhor falou que em Cristo acaba os nossos medos do passado, as nossas decepções do passado. Eu não entendi. Desfrute disso. Entregue a tua vida por completo. Não precisa, irmão, ficar de meias conversas. Marca um horário e ponto. Pastor, eu preciso rasgar Senhor, esta área, a minha vida financeira está assim, a minha vida sexual está assim, a minha vida emocional está assim, assim. E a gente vai tratando uma por uma. Amém? Glória a Deus por isso. Desfrute dessa verdade, irmão. Porque senão, às vezes, você está com um problema financeiro que você está achando que é demônio. Não é demônio, é má administração. E eu não sou nenhum contador, não sou nenhum engenheiro contábil, nada disso. Mas eu tenho um espírito que pode me ajudar a discernir coisas junto com você. Eu carrego esse espírito da verdade. Amém ou não? Glória a Deus. Às vezes está com algum problema relacionado a outras coisas e é só ir mais cedo para a cama.
Aí, ó, quem tem ouvidos entende, né? Vamos encerrar aqui? Abre aí comigo Apocalipse capítulo 3 e a gente dá continuidade domingo. Vou preparar você para domingo. A gente tem um conhecido, ele não é dessa casa. O cara, ele saía com o carro, ele andava 3 quarteirão, acabava a gasolina do carro dele. Aonde ele ia, dependendo do horário, irmãos, não é dessa casa. Não é verdade, não é. É de fora. E a gente gostava tanto dele, mas dava tanta risada, porque às vezes ele saía com a noiva, que depois virou esposa, e às vezes ficava para a rua altas horas da madrugada, porque acabou a gasolina. E isso virou tão normal para ele, que ele falou, cara, abastece esse carro. Não estou entendendo, é só mudar, abastece o carro. Se não tem dinheiro para abastecer, não vai de carro. Quantas vezes encontramos com ele por meio do caminho, com o galãozinho na mão? Esqueci de abastecer. Esqueceu nada, acostumou a ficar na reserva, no cheiro. Não muda, irmãos. Vocês estão entendendo? Tem coisa que precisa mudar. Por que está acabando a gasolina do carro? Porque não tem gasolina no vaso. É só colocar vintão antes de sair. Tá me entendendo? Apocalipse 3:1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve. O Senhor falando. Assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Estamos falando do que hoje, irmãos? Edificação, fundamentação, obras. No Espírito. Amém? Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo. Mas de fato estás morto. Olha o fake aí. Se alerta, fica esperto e fortalece o que ainda resta. Estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Essa aqui é a porta de entrada para domingo. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você tem aparência de quem é, mas não é. Tenho visto as tuas obras. Você está me entendendo, irmão? Chegou o tempo, eu falei isso aqui esses dias, chegou o tempo disso aqui, ó, no Espírito cair. E é exatamente isso que o anjo do Senhor diz a essa igreja em Sardes. Assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, e você tem fama de estar vivão. Você fala de mim, você faz as coisas, você é o cara, você arrebenta. A sua rede social é uma bênção. Na sua rede social você é um apóstolo das nações. Mas eu conheço você, cara. Você tem fama de obediente. Você tem fama de ser um cara íntegro. Você tem fama disso, daquilo. Mas na verdade você por dentro está morto. Vocês estão entendendo? É disso que nós estamos falando quando falamos de edificar algo num fundamento correto, mas edificarmos algo correto. Acabou o tempo de aparecer de forma certa e, na verdade, ser errado. Você já comprou algo que aos olhos era muito legal e quando você comprou não era nada daquilo que venderam? Não é uma decepção? É uma decepção. Ou algo para comer que é muito bonito, mas a hora que você põe na boca é horrível? É uma decepção. É isso que o Senhor está falando para nós nesses dias. Muitos têm fama de estar vivo. Muitos têm fama de estar por aí falando, pregando, ministrando, pegando e falando e fazendo e tirando fotinha e blá 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 e blá blá blá, mas na verdade está morto. E o Senhor está nos convocando, porque olha o que Ele fala para esta igreja: eu conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas de fato está morto. Aí o Senhor fala assim, ó, fica esperto, se alerta. Se alerta. Olha para o teu irmão e fala para ele, se alerta. E fortalece
Fala para ele, fortalece o que ainda resta. Cheio. Se ainda resta fé em você, irmão, fortalece nela e se edifica. Se fortalece, vem para o correto. Larga a mão de viver o fake news. Na igreja é uma coisa, na rede social é outra. Na igreja é uma coisa, no casamento é outra. O problema é esse, que a gente cresceu nesse conceito de na igreja eu tenho que fazer carinha de passarinho e em casa eu posso ser um urubu. E na verdade não, nós somos a igreja, então o que eu sou aqui eu sou em casa. O que eu como aqui eu tenho que comer em casa. O que eu como aqui eu tenho que alimentar quem está em casa. As minhas obras vão ser aferidas pelo Senhor. Os meus projetos estão no Senhor, porque tudo é dele. Fortalece no que ainda resta, porque você estava prestes a morrer. Ó Senhor, tendo misericórdia, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante de Deus. A igreja do Senhor não se movimenta em meias verdades. Amém? Eu acredito que está todo mundo em família aí, né? Então pega na mão de quem está com você aí e fala para ele. A igreja do Senhor, você que está em casa, que está me assistindo também, fala para ele, a igreja do Senhor não se movimenta em meias verdades. Diz para ele, ela é viva e verdadeira. Ela se movimenta edificando homens e mulheres na verdade que é Cristo. Não existe meia verdade. Eu falei com o Jorge, eu falei, cara, eu vou passar o manto para você. Vou passar os homens para você, mas eu só vou te pedir uma coisa. Pega esses homens e leva eles para Cristo. Não negocie. É a mesma coisa para as mulheres, a mesma coisa para os jovens, a mesma coisa para os adolescentes. Não negocie seus princípios. Cristo é tudo em todos. E tudo que nós precisamos está nele. E fora dele, nada queremos. Se coloque de pé e eu vou encerrar. Viver com fama de quem está vivo, mas na verdade está morto, significa viver uma vida fake. E o Senhor está deletando esta igreja que quer viver uma vida fake, que faz uma propaganda de algo que não vive, que fala de uma verdade que não vive, que fala de uma obediência que não vive, que fala de uma humildade que não vive, que fala de renúncia que não vive. O Senhor está exterminando e está levantando um tempo novo, onde homens e mulheres vão fazer com que as coisas aconteçam na verdade que é Cristo. Sem medo de errar, irmão. Sem medo de errar. Fala para o teu irmão, não tenha medo de errar. Uma das características do fake é a aparência externa, que encobre a desobediência interna. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Falador fala muito, mostra muito, mas executa pouco. Obedece zero. E nós não somos essa igreja, nós somos uma igreja que ouve, obedece e manifesta. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Amém? Se você perguntar para um vendedor de jiló, é docinho? O que ele vai falar para você, irmão? Porque ele quer vender. Vai falar, gostoso. Esse aqui, ó, pega esse amarelinho. E o bicho é amargo, ruim. Mas ele vai querer vender, ele vai falar, cara, tá uma delícia. Quem aqui já comprou abacaxi, que o cara falou que estava doce, você falou, desgraçado. Azedo, corta a língua da gente. Ele quer vender, ué, e ele está com a casca, ele vai saber se está doce ou não? É ou não é? Aí nós, bobo, acredita nele. E está cheio de bobo aí, acreditando em outros bobos que estão falando verdade que não é verdade. Vazios por dentro e com uma aparência de cheio. Passando por onde passa, deixa um rastro de porcaria. E nós temos que eliminar isso das nossas vidas. Por onde a gente passar e houver escuridão, vai haver a luz. Não a minha luz, mas a luz que habita em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a característica do fake, do falso, é a aparência externa que encobre a desobediência interna. Glória a Deus. E eu encerro por aqui. Domingo eu vou continuar. Fecha os teus olhos.
Hoje é o princípio de algo nas nossas vidas. Para esta semana, o Senhor está nos chamando nesses dias. E eu vejo esse mês agora de julho, nós estamos caminhando aí para agosto, né? E no próximo domingo nós entraremos num novo mês, com um culto de ceia do Senhor, e o Senhor está nos chamando para um tempo de reativação nas nossas vidas. De nós nos esvaziarmos ainda de tudo aquilo que tenta de alguma forma atrapalhar essa construção do Senhor. A grande questão que nós precisamos entender é que em Cristo não existe nada que atrapalhe Ele. Amém? Porque se nós começarmos a construir algo errado, Ele embarga a obra. Porque Ele é o dono da obra, Ele é o construtor, Ele é o engenheiro, Ele é o arquiteto. Nós precisamos entender isso, que se nós começarmos a edificar fora, Ele tem o poder e o direito de embargar ou demolir tudo aquilo que você está construindo de forma errada. Está aqui o Diógenes, que trabalha todos os dias com grandes construções. Responsável em levar um concreto usinado, que tem tempo, horário, minuto para ser colocado, para secar, é tudo certinho. Tem toda uma equipe que controla isso, para que essa obra que está sendo edificada, ao final de um tempo, seja entregue da forma a qual ela foi desenhada. E se você quiser mais informação a respeito disso, compre um livro bom chamado Engenharia da Graça. Vende lá em Taubaté, no Sonho de Deus. Sábado tem aljava, você pode ir comprar lá. Amém? E quem pegou o meu emprestado pode devolver, que já está na hora. Já. Feche seus olhos. Pai, nesses dias o Senhor tem nos convocado para um tempo de verdade. Nesses dias o Senhor tem colocado nessa casa, Senhor, palavras de alinhamento. Nós ficamos aí, Senhor, nesses dias de pandemia, com muitas pessoas dispersas, com muitas pessoas amedrontadas, com muitas pessoas que foram seduzidas a, de repente, nesse processo, começar a construir algo fora do Senhor. Mas essa noite o Senhor nos chama para um tempo novamente, Senhor, de alinhamento. O Senhor está passando e supervisionando esta obra nesses dias. Tudo aquilo que nós temos edificado, Pai amado, neste lugar. Tudo aquilo que nós temos edificado nas nossas casas. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem levantado nesse lugar homens e mulheres que estão conseguindo olhar para dentro deles e reconhecer os seus erros. Reconhecer as suas falhas e se tornarem homens melhores. Mulheres melhores, jovens melhores. Crianças que estão sendo instruídas a já crescerem no fundamento correto, para que elas não tenham o trabalho que hoje nós temos de entender o que é se movimentar fora da Tua graça. Senhor, nos faz homens e mulheres melhores, igreja melhor, Pai. Senhor, nós queremos entregar o nosso coração, porque nós não queremos ter fama de estar vivos e, na verdade, carregarmos um espírito de morte, de mentira, de incredulidade. Senhor, nós queremos não só carregar a verdade, mas manifestar a verdade. Queremos ser homens e mulheres que não negociam com aquilo que não é do Senhor. Queremos ser homens e mulheres que não têm aparência de falsidade, que não caminham em falsidade, mas que em tudo que colocam as suas mãos, manifestam a sua verdade. Nós somos filhos e queremos ser filhos obedientes. Arranca do nosso meio toda a rebeldia, Senhor. Arranca da nossa mente toda a rebeldia. Arranca da nossa mente todo o engano. Arranca de nós, Senhor, todo o medo de nos lançarmos totalmente ao Teu governo. Chegou o tempo de nós nos esvaziarmos, para que o Senhor possa nos encher por completo nesses dias. Senhor, eu entrego o coração e a mente de cada homem e mulher nesses dias. E que o Senhor estabeleça a Sua verdade em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você que está em casa. Eu acredito num tempo de uma igreja avivada. Eu acredito num tempo de um avivamento. Eu acredito numa igreja pentecostal e nós somos pentecostais. Mas eu acredito também num tempo de conserto. E todas as vezes que nós acabamos um culto com um silêncio desse, não se assuste, irmão.
Porque o Senhor primeiro está nos trazendo para um tempo de conserto, de entendermos a jurisdição que nós estamos caminhando, de entender a força que nós carregamos, das coisas que agora nós precisamos mudar para que essa força motriz possa agora gerar toda a energia limpa que nós precisamos carregar. E quando esse tempo de pureza chegar, irmãos, ninguém mais segura o avivamento dessa casa. Amém? Homens e mulheres edificados na verdade. Amanhã tem incendiários aqui nessa casa. Amanhã é dia de oração e intercessão. Amanhã é dia de você ir para o quartinho da oração. Amanhã é o dia de você vir falar com o Pai. E nós vamos levar essa oração até o final do ano aqui na igreja. Mas eu quero convidar você e convocar você para a oração diária. O Incendiários, ele é toda quinta-feira, das 3 da tarde às 8 da noite. Mas eu convido vocês, cada um de vocês, para que de hoje em diante, até o final do ano, você tire um tempo de oração diária ao Senhor. Para que essa chama possa se fortalecer em todo tempo e em todo tempo. Porque a palavra diz que tudo aquilo que foi edificado com ouro, com prata, com palha, com ferro, com madeira, a hora que o fogo vier, vai ser testada a obra. Amém? E tudo aquilo que for corruptível, o fogo vai corroer. Mas tudo aquilo que for puro, o fogo refina. E deixa ele mais puro ainda. Glória a Deus. Então vem amanhã, vem para o fogo. Vem ser refinado. E domingo, Santa Ceia do Senhor, às 19 horas, toda a equipe de trabalho, às 18 na igreja. Não haverá café de liderança, porque a gente já teve domingo passado. Deus abençoe sua vida, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Você que está em casa, vem para cá. Dá o seu nome, vem domingo. Vem celebrar com a gente, amém? Sai da toca e vem para casa. Deus abençoe vocês. Aleluia.